Japão realmente influenciou a minha vida de muitas maneiras e para quem já me ouviu falar nas conferências que eu vou dar por aí, ou as convenções em que eu estou presente, ou os eventos de cultura japonesa, já sabe que eu conto esta história porque geralmente me perguntam que a minha primeira vez a visitar o Japão não foi no contexto de turismo, portanto eu nunca fui ao Japão no contexto de turismo. Logo mesmo da primeira vez foi no contexto de eu ter sido recrutada num programa que era promovido pelo Ministry of Foreign Affairs, o MOFA, e que era promovido em Portugal por via da Embaixada do Japão em Portugal. E, portanto, aos 21 anos, em condições em que eu nunca poderia ter ido ao Japão como turismo, porque era uma daquelas estudantes que eram abaixo de pobres, estão a ver, do género esquentador, avariado, e fico durante o inverno sem água quente porque não tenho dinheiro para remendar o esquentador e o senhorio da casa onde eu estava não o remendava. Esse género, morar em Lisboa num muquifo e dividir quarto com outras pessoas, enfim, falidíssima. Então, foi uma benesse eu ter essa vantagem de ir ao Japão nesse programa e abriu-me os olhos e eu pensei, ok, eu vou dedicar o resto da minha vida a estudar o Japão e o caminho que eu estava a fazer, que era de História da Arte, Património, Cultura e Turismo, eu vou canalizar isto para saber mais de estudos japoneses e de estudos asiáticos em geral. Então, por causa disso, porque eu estava muito acordada para a questão da gestão do património, da recuperação urbana e da fruição cultural, uma das coisas que eu apanhei logo quando visitei o Japão foi que, ok, isto tem um problema. Já naquela altura tinha um problema. E estamos a falar em 2009, 8, 9. Tem um problema. E teve ainda mais por causa do crash económico. 2008 sentiu-se muito o crash económico, ok? O Japão sentiu-se ainda mais do que em Portugal. Então havia um problema do acesso à habitação. E isso fez-me estar muito atento ao que se estava a fazer no Japão do ponto de vista da recuperação do imobiliário e como se conseguia, de uma maneira que era o que se conseguia fazer naquele contexto de crise, criar habitação condigna para as pessoas nos centros da cidade, quando as pessoas perderam os seus rendimentos e tinham que fazer downsize da sua vida em todos os aspectos, incluindo nas suas condições de habitação. E nisso eu acho que o Japão inspirou-me porque é possível criar condições de habitação nos centros das cidades, revitalizar os centros históricos e pôr os trabalhadores e os residentes que se pretende que sejam primeiro temporários e depois permanentes a viver nos centros das cidades, em condições de habitação que são modestas, mas de qualidade, conforto e higiene, em espaços que são minimalistas, porque é mais fácil as pessoas manterem-nos assim. E porque assim nós não estamos a dizer às pessoas que elas não podem viver nos centros das cidades e afastá-las e criar comutas muito longas e valores de despender nos transportes também muito elevados que não podem pagar, etc. Então, há uma série de soluções para esses problemas que eu vi serem ensaiadas no Japão nessa altura e que me inspiraram para depois projetos que eu fiz em Portugal e que eu estou agora, finalmente, com outro tipo de condições da minha vida, a conseguir implementar numa cidade que eu amo por escolha, porque vim para aqui por opção. E estou a fazer este vídeo de facto no momento em que dei assim mais um salto à frente neste projeto e está a correr bem e estamos a conseguir trazer pessoas que também amam esta cidade, que é a bela cidade de Coimbra, a Atenas Lusitana, e que conseguem viver aqui e ter um estilo de vida e crescer e superar a sua etapa. E se saírem daqui a seguir porque vão voar para o outro lado, eu fico feliz porque significa que esta foi uma etapa da sua vida em que morar aqui foi o ideal para eles desenvolver o seu projeto de vida e voarem a seguir para outras escalas maiores. Então, claro que o Japão me inspirou na maneira como reabilitei este espaço. Eu própria reabilitei este espaço, ok? Também tive ajuda direta de pessoas, do meu marido, de amigos. Contratei algumas pessoas, contratei o senhor que me instalou ali o fogão, que é português, que é fabricado em Portugal, já agora. Tentei ter esse tipo de visão nestas coisas. Pintei paredes, sei lá, tapei buracos, instalei circuitos elétricos, etc. Esse tipo de coisas muito hands-on, porque pôr a minha energia aqui também foi uma coisa que eu aprendi no Japão. Os espaços são kamis, têm uma energia que a gente pode pôr energia no sítio e depois atrair o tipo de pessoa dessa energia que a gente quer. E é um projeto que eu queria dar aqui um update. É uma das maneiras, porque perguntam-me isto N vezes, de que maneiras é que o Japão influenciou a tua vida. É uma das maneiras que eu acho que um traço de personalidade que eu já tinha, os meus interesses que eu já tinha, da arte e do património, mas também o Japão influenciou muito a minha vida. E se vocês quiserem saber mais sobre isso, pergunta.